ao youtuber. Bom dia, pessoal! Bem-vindos à aula de petrografia macroscópica. Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, espero ter aproveitado o final de semana. Continue fazendo exercícios, concentrem nas aulas e agora nós vamos dar a última aula. A gente vai conversar um pouco com nossos corações sobre as rochas, entender um pouco para que elas se prestam, o que elas estão fazendo aqui de colé. Né? No nosso plano de ensino, nosso último tema é aplicação na engenharia civil, construção. Para que servem as rochas? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as aplicações, e aí eu vou deixar para vocês pesquisarem e listarem para mim. Né? É uma matéria principalmente de minerais e rochas industriais, que é uma disciplina que vocês vão ver extremamente aplicada depois. Mas a ideia é que a gente entenda um pouco do para que serve, né? Eu acho que assim, quando a gente está aprendendo, não faz muito sentido aprender uma coisa por aprender. A gente tem que ter a curiosidade ou saber para que serve. Então, né, a gente está aqui aprendendo petrografia macroscópica, né? Descrição de rochas em escala observável. Ó, que palavra bonita. Para quê? Né? Para que serve isso? Então, as rochas e os minerais, de uma certa... O mineral acaba entrando aí como mineral minério, né? Ou o próprio minério sendo a rocha aplicado, tem uma finalidade, né? A gente tem a finalidade de aplicação na indústria, em construção, aprimoramento de técnicas de engenharia, separação de elementos específicos. E hoje nós vamos construir aqui junto os conceitos de para que serve as rochas. Beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouco da aplicação dos minerais e das rochas na indústria. Existem cerca de 175 espécies minerais que a gente considera minerais industriais ou rochas industriais. Então, são 135 que existe uma aplicação específica. Claro que existem os principais que a gente está mais acostumado, né, que está aí no dia a dia, todo mundo escuta falar. Calcário todo mundo escuta falar porque precisa para o cimento, areia todo mundo escuta falar porque precisa para o vidro, rochas de ferro, né, hematita a gente escuta falar porque precisa para o ferro. Vocês vão começar a escutar falar muito de calcopirita que precisa para o cobre, né? Enfim, os minerais e as rochas que a gente extrai, os elementos que nós vamos aplicar nas construções civis, em todas as modalidades de emprego aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as aplicações das rochas minerais e os minerais na indústria, né? Para que serve? Então, fica aí. Primeira coisa que nós vamos abrir, nós vamos construir esse conceito aqui together, beleza? Quais são, ó, deixa eu até colocar aqui, ó. Quais são as aplicações das rochas minerais? Quem tem alguma sugestão do primeira ideia? Para que serve? Um uso. Eu começo? Então, cada hora um, então. Vamos lá, ó. 1. Construção. As rochas e os minerais são essenciais para as construções. A gente precisa de insumo mineral para a gente fazer uma construção. Tranquilo? Próximo. Quem quer sugerir uma aplicação? Na indústria. Qual? A indústria siderúrgica. Siderúrgica. Metalúrgica. Minério de ferro. Sim, siderurgia. Então, nós vamos colocar um outro nome aqui, ó. A siderurgia ou metalurgia, né? Metalurgia. Nós vamos separar a metalurgia em dois principais insumos aqui, ó. Primeiro, moldes de fundição, que são aqueles formatos que a gente coloca os outros elementos para derreter, né? Não dá para eu colocar no meu Tupperware e colocar no micro-ondas que vai dar errado. A gente está trabalhando aqui com metais com ponto de fusão muito alto. Então, na metalurgia, eu tenho que fundir os elementos que estão dispostos nos meus minerais, nas minhas rochas, para poder transformar eles em liga, para eu conseguir moldar esses elementos nas formas específicas. Né? Eu não sei se já viram na metalurgia como funciona. A gente coloca numa coisa chamada cadinho, né? Que é como se fosse um baldinho assim, e a gente derrete, né? Coloca uma temperatura muito alta ali no elemento e depois coloca na forma necessária. Então a gente tem os moldes de fundição feitos com elementos minerais e além desses moldes de fundição, a gente tem o material que usa para fundir a parte dos metais, né? Então tem os fundentes metalúrgicos. Vocês sabem o que é fundente?
que é um fundente? Não faço ideia. Não? A ideia principalmente é separar o minério da ganga. O que é ganga? Já ouviram essa palavra resíduo que vai ser descartado, né? Isso, muito bom. Resíduo. Então, quando eu estou fundindo um mineral, tem uma parte que eu quero aproveitar, que é aquela parte dos elementos do meu interesse, e a parte que vai ser descartada, a ganga. Ganga dá a ideia de não ter aproveitamento econômico, é uma coisa que sobrou. Né? A gente vai encontrar essa palavra para exploração mineral, que a gente encontra como não é bem o estéreo, né, do minério, mas é parecido com ele, porque ele não tem concentração suficiente de elementos com interesse econômico para ser explorado, beleza? A ganga, então, é a parte que a gente separa do minério. Então, o que são as impurezas do minério, a concentração de alguns elementos químicos que não me interessa na hora de fazer um produto metálico, né? Então, quando a gente coloca um fundente, né, um componente, um reagente, na fusão de minerais específicos, ele ajuda a separar o que é minério do que é ganga, tá? Então, fundentes na metalurgia tem essa aplicação. Tranquilo? Muito bom, muito bom. Então, para metalurgia, as duas principais aplicações aí, fundentes e moldes de fundição. Outra sugestão de aplicação. Olha, eu apertando o botão errado aqui. Seria na área tecnológica? Tipo assim, tecnológica, muito bom. Como na tecnológica? Tem alguma sugestão? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, celular e computador geralmente tem os minerais, não tem? Top, tem demais. Então vamos chamar aqui, ó, eletrônica. Pode ser? Pode. Eletrônica, e ainda vou associar uma outra parte da indústria que é muito próxima dela, ótica. Por quê? Não é a ótica do olho, né? É a ótica de fibras. A gente usa fibras que precisam de insumos minerais para serem promovidos, é ótimo, para serem produzidos, e esses insumos que a gente tem minerais vão fazer as aplicações da eletrônica e ótica, que a gente consegue fazer exatamente o que foi a Maria que falou? Ou foi a Laís? Foi a Maria. Maria. A gente consegue produzir cabos e fios que vão conduzir a eletricidade e a energia da forma mais eficiente. Vamos criar baterias mais eficientes, vamos criar chips e nanochips, telas, cabos, enfim, uma série de produtos aí. Bora! O que mais que a gente pode usar o mineral? Vou fechar um. Não, eu tô com um slide aberto aqui, não tem nada a ver. Vai, vamos mais. Outra aplicação mineral. A indústria automobilística. Automobilística. A automobilística já seria uma aplicação específica do que a gente tem aqui, né? É a parte da metalurgia que vai pegar as chapas lá, né? Isso. Podemos falar aí do petróleo. Então, petróleo, automobilística. Vou deixar aqui. Mas aqui no caso a gente não vai usar tanto assim. Por quê? Porque já está aqui direto nas chapas metálicas. A eletrônica acaba fazendo parte do automóvel. E se a gente for pensar na aplicação de minerais e rochas industriais, o petróleo em si, para o combustível, ele não é considerado um mineral. Lembra? Ele é um mineraloide. Foi nessa aula que eu falei? Às vezes eu esqueço, gente. Eu troco as aulas, tudo que é muita matéria. Mas um mineraloide é um elemento que parece um mineral, mas não é um mineral. Para ser definido como mineral, ele tem que ser sólido, de origem natural, com arranjo atômico bem definido e composição química definida. O petróleo não está no estado sólido, então a gente não pode chamar ele de mineral. Ele é um recurso mineral, beleza? Ou um mineraloide, um amigo do mineral. O petróleo a gente nem vai usar muito. Ainda mais que aí entra matéria orgânica, aí a galera que é mais noiada assim, inventa os outros termos. Mas tá lá, né? Tá na forma da metalurgia. A gente entrega os produtos para a metalurgia para construção de automóveis. Que outro tipo de produtos, insumos minerais a gente pode pensar aqui junto? Setor de rochas ornamentais. Rochas ornamentais. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso. Pode ser aqui mesmo. Então, 5. Rochas ornamentais. Né? As rochas ornamentais, elas podem ser associadas diretamente com a construção também, não pode?
Então, aqui, ó, construção mais rochas ornamentais. Tem outras coisas que a gente pode usar na construção. Eu vou deixar aqui junto. Aí fica bem organizado. Beleza? Isso aqui não dá, não. Pena. Fechou? Qual outra aplicação? Mais o mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu separei 18 para a gente colocar aqui. Tá brincando. 18 aplicações. Bora. Ô, Léo, bom dia. Bom dia. É porque eu cheguei atrasada e estou perdida. Você poderia... Tranquilo. Aqui. Hoje nós estamos falando sobre as aplicações. Antes da gente entrar na parte descritiva mesmo, que é na quarta-feira agora, a gente vai falar ainda um pouco das aplicações. Não faz sentido a gente aprender sem saber para que a gente está aprendendo as coisas, né? Então a gente tem que entender quais são as aplicações das rochas e minerais industriais. Está lá no nosso plano de ensino, né? Naquela lista de atividades para fazer. Então hoje, falei com os meninos, é uma aula bem tranquila, nós estamos aqui resgatando os conceitos de MRI, quais são as aplicações das rochas e dos minerais. Para que serve? Né? Para que a gente estuda pedra? Então, nós estamos listando aí algumas aplicações. São 18 aplicações. Eu falei também já que nós temos 175 minerais e rochas industriais importantes. Mas claro que a gente acostuma a trabalhar mais com um ou com o outro. E aqui, por enquanto, nós estamos listando só os... Esse é o nome? As aplicações. São 18 que estão separadas aqui. Pode ter até mais, né? Se a gente for, dependendo da forma de classificação, mas vamos colocar as 18. E nós estamos fazendo um brainstorm. Essa seria uma aula ativa, né? Todo mundo junto, com uma palheta e uma coisa para escrever no quadro, e a gente coloca as ideias juntas. Então, vamos lá. Nós estamos no quarto, nós estamos 4 de 18. Falta só um monte. Aplicações para o uso de recursos minerais. Pode ser os termos mais genéricos. O que mais? A gente falou ali da construção, né? Deixa eu organizar isso aqui para ficar melhor. A construção, ela precisa de a produção de um outro elemento que faz parte da construção também, mas a gente vai classificar separado, porque ela tem toda uma aplicação diferenciada. Eu vou tirar esses números, depois a gente põe. Ou melhor, eu vou deixar eles organizados assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses aqui, que a gente já colocou. Aqui, colocar. Vamos lá. Hoje nós vamos construir as ideias tudo junto. Ó, bacana. Isso aqui seria um quadro e a gente brincando lá na frente. Imaginem, usem a criatividade. Eu ainda não vou desenhar nada para ninguém sofrer muito, não. Daqui a pouco a gente faz isso. Quais que a gente já tinha colocado aqui? Ótica e eletrônica, né? Ótica e eletrônica. O que mais? Colocamos molde de fundição e fundentes metálicos, né? Então, tá aqui. Opa. Moldes de fundição, metalurgia e fundentes metalúrgicos. O que mais que a gente já tinha colocado? Tinha mais um, não tinha não? Eletrônica. Ah, é. Não, já colocou aqui. Ótica e eletrônica. Não, era isso mesmo. Então, bora lá. Já tá. Tem mais coisa nas partes de construção que a gente coloca separado. Por exemplo, o que a gente pensa quando a gente fala em construção? A gente precisa de areia, a gente precisa de brita, às vezes a gente precisa de restos de algumas rochas para deixar mais forte a estrutura, mas existe toda uma série de processos que são um pouco separados. Por exemplo, fabricação de tijolo. O que a gente usa para fabricar um tijolo?
qual que é o elemento, você sabe? É argila? Argila. A argila, ela é muito utilizada na indústria da... Começa com C. Cerâmica. Cerâmica, boa. Cerâmica. O tijolo é de quê? Eu, gente, cerâmica. Cerâmica não é. A indústria da cerâmica, porque é muito além de só tijolo, né? A gente tem alguns moldes dentários e próteses feitas de cerâmica, a gente tem pratos e, como é que chama esse negócio? Louça feitos de cerâmica, a gente tem toda uma estrutura baseada em cerâmica, né? Os vasos sanitários que a gente usa aí todo dia. Então, tem muita aplicação da indústria da cerâmica, que não só o tijolo, mas é uma dessas principais. Então, a cerâmica é uma importantíssima indústria que usa recursos e insumos minerais e rochas, né, industriais para produzir o material final, que é o produto de cerâmica. Beleza? Tranquilo? Fez sentido até agora? Ainda na mesma pegada de construção civil, tem uma coisa que toda parede precisa, que assim, é formado de areia e mais uns amiguinhos dela, mas não é a areia em si, porque a gente precisa de areia para a construção civil. Vocês já viram como funciona uma obra numa casa? Quem aqui já participou de uma obra ou já viu alguma obra? Eu. Já? O que precisa para subir uma parede? Você precisa comprar um monte de saco de coisas. O que você precisa? Cimento. Cimento e areia, não é? O cimento ele é feito de partes de areia, mas ele não é a areia. Então, o cimento é uma indústria específica que a gente precisa retirar insumos minerais para poder criar o nosso produto. Então, eu coloco aqui cimento e cal. Cal é o óxido de cálcio, tá? Por quê? O cimento é uma mistura não só de areia, mas principalmente de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, em alguns casos, carbonato de cálcio com magnésio. Tem umas impurezinhas aí que é a tal da dolomita, tá? Mas o melhor para fazer cimento é sempre o carbonato de cálcio puro, né? É um mineral chamado calcita, CaCO3, beleza? Além disso, quando a gente está lá produzindo, né, o nosso cimento, retirando os nossos carbonatos de cálcio, em Montes Claros tem uma mineradora de carbonato muito maneira, eles tiram calcário até lá e produz cimento baseado nisso. Um dos produtos derivados dessa confecção lá do cimento é o óxido de cálcio no processo de beneficiamento. E o óxido de cálcio também é utilizado na indústria da cimenteira, não sei falar isso, da indústria do cimento e da cal, porque ele pode ser comercializado como produto final. Então, muito, né, além dessa parte da construção e tudo, a gente coloca lá o cimento e a cal como uma indústria específica, que a gente vende esse produto não só para construção, mas para uma série de outras aplicações aí que eu não tenho nem criatividade para pensar, né, que é mais a galera da engenharia civil. Mas é um produto final de uma indústria inteira que está aí sempre em ativa, né? Toda cidade, expansão urbana é baseada, pensado na produção dessas construções todas. Ainda pensando sobre residências e construções, que outra coisa que está faltando aqui, que quando a gente constrói uma casa, está precisando? Brita. Brita entra na parte de construção, como material genérico. Tá aqui, ó, brita. Mais brita. O que mais? Vamos deixar isso para cá. Organizar aqui, né? Gente, esse trem fica melhor que meus quadros, viu? Brincadeira. A brita entra na parte de construção junto com rochas ornamentais. São peças, né, de rochas, pedaços de rocha, que a gente utiliza para colocar na construção. A brita dá sustentação nas paredes, as rochas ornamentais fazem revestimento. Não é isso? Aquelas pia maravilhosa de granito. Tem uma outra coisa que a gente precisa para construir casa. Como que vocês fazem para fazer uma janela? Tem aquele negócio de metal que agora eu não lembro o nome, treliça? Metalon, treliça. Sim, só que sendo metal é um insumo da metalurgia. A gente produz a chapa de metal, é vendido como maço, né, o malho de ferro, e o pessoal da serralheria pega o malho de ferro e transforma num produto de ferro. Né? Mas tem uma outra indústria que anda do ladinho aí que está faltando. Usar areia como produto base.
Ah, vidros. Vidros. Vidros, muito bom. E vidros não é só para janela, né, galera? Tem uma série de aplicação. Vidro é usado para ferramenta de alta precisão, ferramenta de corte, para foco de lentes, né, de óculos, foco de lente de microscópios, lunetas. Cara, pensa no que tem vidro, tem coisa demais. Tem decorativo, tem de aplicação de concentração de luz, dispersão de luz, projetos em celulares de proteção de tela, na TV, tela de computador, tela de infinitas coisas, vidros que protegem como é que chama o negócio? Transferência de calor, né? Em alguns lugares, vidro que não quebra, vidro que usa para colocar em próteses também. Então, vidro tem uma série de aplicações de vidro aí, e a gente trabalha com esses vidros dependendo do tipo de aplicação que ele vai ter. Né? Então, tem um mundo aí inteiro que é a indústria do vidro. De onde que vem o insumo para fazer vidro? Areia, recurso mineral. O que mais? Para proteger o mundo da nossa nação, mentira. Para proteger da variação térmica, temperatura, oscilação, tem um tipo de elemento que chama refratário. Vocês já ouviram falar? Sim. Os refratários são peças, né, feitas com um material que ele tem baixa condutividade térmica, né? Então ele protege do calor, evita que o calor saia ou que o calor entre. Ou quando ele é colocado em lugares de alta temperatura, ele não estoura, como a maioria dos minerais, pela dilatação. Tem os tijolos refratários, o pessoal usa muito para fazer forno refratário, vidro às vezes usa também, mas uma parte específica só para criar os insumos refratários. Beleza? Vamos lá. Remédio. Remédio é uma indústria o quê? Química? Química, bem generalista. Indústria química, tá ótimo. Indústria química. Muito mais do que os remédios, né? Mas toda essa parte desses elementos que a gente produz aí, ó, esses tubos, pasta de dente, remédio contra inseto, pesticida, sei lá mais o que. Toda essa parte química tem que ter... Fertilizantes, no caso, não entra nessa parte não, né? Fertilizante é o quê? A gente usa o fertilizante para uma indústria maior do que só o fertilizante. Agricultura. Agricultura. Outra aplicação dos minerais. Então, assim, parece muito, né? A gente usa parecido, mas é uma outra aplicação toda. Então, eu preciso do que para fazer indústria química? Eu preciso de carbonato, eu preciso de cálcio, eu preciso de sódio, potássio, lítio, né? Eu preciso de estanho, eu preciso de alguns outros elementos separados. A agricultura é uma aplicação direta de produtos nitrogenados e fosfato, principalmente fosfato para correção do solo, né? Correção de pH, aumento da fertilidade daquele solo. Isso tudo vem das rochas. Então, a agricultura a gente coloca como uma outra toda separada. Esse aqui, eu não sei nem se vocês já ouviram falar. Eu estou indo mais rápido, senão a gente vai perder muito tempo, não vai nem falar dos minerais. Cargas, filler. O que é isso? Quando a gente produz um polímero, né, por exemplo, uma resina, uma cola, algum material polimérico específico, a gente precisa de um elemento de insumo para produzir esse material, né? Isso chama carga e filler. De onde que vem esses elementos? Não vem do céu, né? A gente tira das rochas, dos minerais. E é uma indústria específica para produzir insumos para carga de resina, cargas poliméricas. Tranquilo? Como que a gente vende o ferro? Vocês sabem qual que é a principal forma de comercialização do ferro? Tarugo. Tarugo. Outro nome. Bolinhas. Que não é bem só o ferro, vários outros cobre também usam. Só pergunta difícil. Começa com P. O pallet. Pellet. A polota. Pellet. Isso. O processo de pelletização. Pelletização. Transformação de um insumo em bolinhas pequenas que a gente consegue comercializar fácil. Né? Você mexe aí com grande quantidade de produto com um volume menor, ao invés de ter que carregar a rocha inteira. Então a gente já começa a fazer o beneficiamento, separar um pouco o mineral para entregar para a indústria metalúrgica no final. Tranquilo? O que mais? O que a gente usa nos nossos anéis,
colares, decorativamente. Joias. Joias, indústria de joias, joias e decorativos. É uma indústria muito grande. Durante muito tempo foi uma das principais indústrias, né, do mundo mineral. Aí, quando a galera pegava as pedras preciosas, né, diamante, safira, rubi, esmeralda, para poder enfeitar a própria casa ou as joias e ofertar como anéis, colares, brincos, né? Enfim. Então, é uma indústria muito importante para a aplicação de rochas minerais. Pense mais um aí. Quando a gente está usando. Vocês já viram o que faz para deixar o carro brilhante? O que passa no carro? Água e sabão, né? A gente lava o carro. E depois, para dar aquele brilho bonitinho, a gente tem que fazer o quê? Poli. Passar um negócio de polir, né? Fazer um polimento no carro. O que significa polir alguma coisa? Já pararam para pensar nisso? Polir é quando a gente pega algum material abrasivo e começa a lixar a superfície. Só que tem escalas granulométricas para isso. Uma coisa é eu pegar a lixa de pé e lixar o cascão do meu pé, que é super grossa. Outra coisa é eu lixar a parede da casa. Outra coisa é eu lixar uma superfície metálica. Cada uma dessas superfícies tem uma granulometria diferente. Meu pé provavelmente é o mais grosso, a parede está no meio, o carro é muito fino. Porque o defeito cristalino, o defeito da estrutura metálica, ele é muito pequeno. Ele não é um mundo todo irregular. Então eu tenho que usar um material muito mais fino para conseguir lixando a superfície. Claro que a palavra lixar tem a ver com uma espessura maior. Então a gente vai usar a palavra polir, que é muito difícil de falar na primeira pessoa. Eu polio, eu poluo, não existe. Então, assim, fazer o polimento de uma superfície precisa de um material abrasivo mais fino. Então, existem pastas de alumínio, às vezes pasta de dente é um abrasivo que a gente usa no nosso dente. Então, todas essas palavras que eu estou usando aqui, elas se resumem em um tipo de indústria. Qual que é? A indústria do desgaste. A indústria dos abrasivos, né? Materiais abrasivos vêm de rochas. Todos esses abrasivos aí a gente tem que tirar de algum lugar. Beleza? Tranquilo até agora? Sim. Show de bola. Então vamos lá. 14. O que dá cor às coisas? Já pararam para pensar o que dá cor às coisas? Por que minha camisa é roxa? Vinho, sei lá. Pode perguntar. Por que a blusa da Flávia na foto dela ali é amarela? Ou da Maria ali é roxo e branco? A Vanessa não dá para ver foto. Porque tem a coloração, né? A Tem a tinta. coloração. E de onde que vem a tinta? Porque quando a gente fala de cor, a gente está falando de prisma, reflexão da luz, não tem nada disso. A gente está falando aqui agora de coloração dos objetos. Para fazer a coloração de alguma coisa, a gente precisa de um insumo, né? A cor vermelha normalmente vem do ferro. A gente não tem uma flor vermelha que dá a cor vermelha, tirando o urucum, que também é rico em uma substância lá que solta a cor vermelha. A cor amarela vem da bauxita, né, de minerais de alumínio. A cor roxa, eu não tenho certeza de onde que vem da tinta, não. Nos minerais, o roxo é o de lítio, mas na tinta não deve ser, não. Certeza que não. Então, assim, tem vários tipos de coloração que a gente coloca nas coisas para colorir, né, ficar bonito. Então, existe a indústria da pigmentação, pigmentos, que é uma indústria que retira insumos, principalmente de argila, né? Maquiagem usa muito disso, usa aqueles pós de cálcio, usa pó de argila para deixar as cores diferentes e criar aí uma forma de cores. Agora existem Ô, dois. Léo, também tem para voltado para o lado da construção, né? Para tintas. Claro, voltado para o lado da construção de tintas. Né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma casa, construir alguma coisa, assim, um prédio, a gente tem que pintar as paredes, usa toda a parte da pigmentação para a produção de tintas, junto com fixadores, diluidores, enfim, aquela balela toda lá, que é legal demais. Então vamos acabar aqui, ó. Deixa eu ver. Pigmentos. Tem mais. Esses dois vão ser difíceis. E eu acho que eu coloquei muito mais número do que precisava, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Óticas eletrônicas está lá para cima. Óticas eletrônicas está aqui, ó. Ai, ai.
Esses dois, eu não sei se vocês têm muito conhecimento, mas são indústrias separadas. Quando a gente vai construir, por exemplo, vai clarear alguma coisa, a gente está descolorindo, né? A indústria de descolorir as coisas. Diferente do pigmento, a gente não está dando cor a ele, a gente está clareando. Então, são os clarificantes. Clarificantes. Beleza? Como é que eu vou explicar? O que é isso? Os clarificantes seriam os Vanish Poder O2 da vida. A ideia é a remoção da tinta, né? A gente trabalha isso como um elemento líquido hoje, mas o insumo principal é mineral. Então, para a gente produzir esses clarificantes, as águas sanitárias, essas doideiras tudo, essa parte que descolore os materiais, e é importante quando a gente está trabalhando na indústria, né? A gente tem que ter um insumo de clarificantes, que é toda uma área específica para fazer o bleaching, fazer o clareamento, tá? O outro, também indo para essa lado mais industrial também, quando a gente está numa usina, né, a gente libera muita fumaça, muita fuligem, muita poeira. Quando a gente faz uma perfuração de poço, a gente está tirando água, está deixando entrar muita poluição e sair muita poluição. Então tem que ter algum processo que faça a filtragem desses elementos. Então, construção de filtros é uma indústria inteira voltada para filtrar a passagem de sólidos, líquidos e fluidos e evitar que eles contaminem o ambiente, seja o ambiente o produto final ou o ambiente o meio ambiente mesmo. Beleza? Então a gente tem toda uma produção de filtros. E por último, direto aí da mineração, além dos insumos minerais clássicos, né? E também a gente retira insumo mineral para usar na mineração, para um processo de máquina clássico que todo mundo faz aqui. A gente usa argila. Para quê? Decorar? Não, decorar não. Argila. O que a argila é super utilizada, misturada com água na mineração? Hã? Pensei que era produtos faciais e tal. Não. Produto que a gente usa na mineração mesmo, numa mina. Mineração. Ah, tá. Argila e água. Para que serve? O que a gente precisa quando a gente está na indústria abrasiva, perfurando as coisas, né? Fazendo a perfuração e o desmonte? Quando a gente está com uma máquina perfuratriz, ela esquenta muito, né? O atrito é muito quente, fica tudo muito quente. Além disso, a máquina ela precisa de uma lubrificação enquanto ela está perfurando. Poxa, rochas são coisas sólidas, é muito duro você sair perfurando uma rocha. Então a gente precisa da percolação de um fluido que resfria a máquina para ela não superaquecer e começar a fundir, né? E que lubrifique o meinho dela lá para que ela continue a trabalhar de forma regular. Na indústria da mineração, o produto que a gente usa quando a gente está perfurando, que além de lubrificar a máquina, resfriar o meio, ela preenche as paredes do furo para aumentar a tensão que existe dentro do furo e evitar que a parede colapse, é chamado de lama de perfuração. Lama de perfuração. É extremamente comum o uso de um mineral específico, que é uma argila expansiva, que uma vez que ela entra no buraco, ela expande, aumentando a tensão do buraco, evitando que ele rompa e desmorone. Isso aí vocês vão ver lá em mecânica dos sólidos e mecânica das rochas. Mas a ideia da lama de perfuração é lubrificar a perfuratriz, resfriar a perfuratriz e evitar o desmoronamento da parede do furo. Perfuratriz, galera, é aquelas brocas que vai furando assim, tirando os pedaços de pedra. Beleza? E aí isso já faz todas essas atividades ao mesmo tempo. Tá bom, Léo. Então a gente viu aí, ó, um bocado de coisas que podem ser usadas. Então, quais são os elementos que a gente vai colocar nessas indústrias, né, específicos? Bom, existem alguns que são adicionais e alguns usos casuais. Então, o primeiro elemento que a gente pode pensar aqui, ó, deixa eu ver como é que nós vamos fazer isso. Não, deixa aqui. Vamos pensar primeiro, então, aqui, ó, na construção civil. Vamos fazer um novo slide aqui, ó. Ah, não veio. Construção. Que é o número 1, né? Vamos listar aqui quais rochas e minerais a gente usa na indústria da construção, beleza?
Vou falar vários exemplos para a gente ir pensando aqui junto. Ó. O primeiro deles que eu vou colocar é um que era usado para fazer telha há muito tempo atrás. Hoje não é usado tanto, mas é o amianto. Você sabe o que é o amianto? Quem já ouviu falar essa palavra aqui? Amianto. Já. Amianto, na verdade, é a serpentina. É um mineral chamado serpentina, também conhecido como asbestos, né? E ele era muito usado para fazer telhas de amianto, que era super comum. As telhas de amianto, elas têm um problema que elas causam silicose. Por quê? Por ela ser um mineral, né, um mineral fibroso, ele se rompe facilmente as fibras e fica perdido no ar. Só que não é uma fibra de tecido de linho que entrou no seu nariz lá. É uma fibra de mineral, é sílica, é a sílica e magnésio. Então é um mineral que está dentro de você, quase uma agulha cortando. E o excesso dela, o acúmulo das agulhas, primeiro, pode cortar o sistema respiratório, né, sair perfurando, e depois entupir ele e causar uma doença chamada silicose. Tá bom? Então, amianto é um primeiro elemento que a gente vê aqui no uso como é que chama? Ah, esqueci o nome. Para construção civil, né? A gente pode encontrar aí a serpentina, que é a forma fibrosa do que a gente produz o amianto, ou a crisotila, que é a forma maciça do amianto, né, da serpentina. Beleza? Sem problema? Sem problema. Areias silicosas. Pode ser usada na construção? Sim. Areias silicosas. Por quê? Porque existem tipos de areia, tá, galera? Eu não sei se já foram em praia, ou já ouviram falar das praias de monazita, por exemplo. São areias, mas não são de silício. A areia, quando a gente pensa a areia aqui, igual do Rio Gurutuba, essa clássica, né, que a gente usa, é uma areia formada de silício e oxigênio, silicato. É areia clássica, beleza? É SiO2. A areia é um tamanho de grão, né? É uma granulometria, tamanho areia. Então, dizer que é uma areia silicosa é dizer que o elemento principal que compõe essa areia é o quartzo, é o silício. Tá joia? É o tipo de areia mais comum, mas isso aí é pra gente, né, ser mais específico. Então, bora lá. Argila, dá para usar argila em construção? Sim, mas existe um tipo de argila que é mais comum, né? Então, vamos colocar assim, argilas. Argila comum, mais bentonita. Bentonita é argila expansiva. Beleza? Então, vamos lá. Mais um. Eu estou colocando o nome desses elementos aqui e depois a gente vai trabalhar com eles mais para frente. Beleza? Então, bora lá. Outra coisa na construção civil. Posso usar calcário? Rocha calcária? Sim. Calcário, dolomito e cal. Beleza. Depois, rochas ornamentais. Quem falou rochas ornamentais aí? Rochas Vanessa. ornamentais. Vanessa. Boa, Vanessa. Mais uma outra coisa que a gente usa em rochas ornamentais. Gipsita e anidrita. Vocês sabem o que é isso? São sulfatos de cálcio, tá? Um é o hidratado, que é o gipso, e o outro é o desidratado, que é a anidrita. São sulfatos de cálcio normalmente utilizados como adição de algum material na construção civil. É jogado principalmente no cimento para fazer o ligante junto com a areia e o cimento, joga essa gipsita e anidrita. Aí na indústria tem um nome diferente. Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo. O que mais a gente pode usar? Vermiculita. Alguém já ouviu esse nome? Vermiculita. Quem já ouviu isso aqui? Nem ideia? O nome é familiar, Léo, mas eu não tô lembrando o que é. É um mineral micáceo, tá? É uma mica
Aqui todo mundo já fez mineralogia? Ou já ouviu falar esse nome de mica? A gente volta a falar disso se precisar, não tem problema não. É um mineral FG. É um mineral micáceo, que é usado principalmente para correção e germinação de sementes em solo ou correção de solo. Em alguns casos adicionais, no caso da construção, a gente adiciona para dar equilíbrio nos elementos de construção, estabilidade do solo, como é que for, e vai colocar ele lá. Beleza? Então, construção, a gente tem esses elementos aplicados. Todos eles são insumos minerais que a gente pega. Ai, não tem como deixar só isso aqui em negrito, né? Isso é muito ruim. Enfim, então a gente tem aqui, ó, construção. Bacaninha. Construção. Primeiro, vou fazer diferente agora, ó. Eu vou copiar e colar esse na próxima tela. Vou tirar a construção. Eu vou colocar todos os elementos que a gente tem para usar para a gente pensar. E aí são os principais elementos que a gente usa na indústria mesmo, nas rochas de minerais industriais. Apesar de serem 175, tem os principais. Então vamos colocar aqui, ó. Amianto, areias silicosas, argilas. Deixa eu ver. Barita. Vocês sabem o que é barita? Eu sei que ela Sulfato. que é usada na questão de pintura, de tinta, né? Tinta e papel, isso. Papel. Principalmente tinta. É a barita, o sulfato de cálcio. Em alguns casos, ela é muito pesada, né? Ela é muito densa. Pode ser usado para ambiente que precisa de aumentar a densidade. Agora, se eu não me engano, usava isso na indústria do petróleo. Alexa, parar. Beleza? Aqui na minha cidade tinha uma mineração de barita. É mesmo? Já não tem. Uhum. Isso é legal. Ó. Bauxita é o alumínio. DEF. Diamante, todo mundo sabe o que é. Eu vou escrever as coisas todas aqui para deixar pronto para a gente. E a gente vai pensar um pouquinho junto. Diamante, EFG, feldspato e nefelina cianito. Eu vou falar o que é isso, tá, galera? GH. Feldspato, nefelina cianito, fluorita. E fosfato. J. Grafita. L. Ilmenita. Rutilo. Zirconita. J. HIJLN. Olha, eu não sabia no alfabeto. Magnesita. Claro, falar depois do. Oh, meu Deus. F. G. H. I. J. L. N. Magnesita. Rochas ornamentais. Rochas ornamentais. Rochas ornamentais. Talco e pirofilita. Tá dando para ver aí, galera? Q. Compostos nitrogenados. R. Cromita. S. Diatomita. RSC. Enxofre.
Deixa eu não escreve assim, não. Evaporitos. Nossa Senhora! W. Gemas e pedras preciosas. Y. Gipsita e anidrita. X. Alita, sal de cozinha. W, X, Y, Z. Olha eu errando o alfabeto de novo. X, Y, Z. Alita. Minerais de potássio. A. Minerais de lítio. AB. Moscovita. AC. Quartzo. AD. Tório e terras raras. AE. Vermiculita. Vermiculita. E AF. Zé. Ólitos. Nu, que tanto de nome. Não precisa assustar não, tá, galera? Essa aqui vai ser a nossa lista base. Então, vamos lá. Vamos pensar nesses nomes aqui juntos um pouco sobre os formadores de rocha. Esses são os elementos que a gente usa na indústria. Vamos ver quais que a gente conhece aqui. Amianto. A gente já viu aqui que é a telha, né, de serpentina. Vocês já viram como é que é o amianto mineral? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou jogar no Google para vocês poderem ver. O que é amianto? Aqui, ó. O que é amianto? Tá dando para ver aí, ó? O amianto são essas fibrazinhas, tá vendo? Essas fibrazinhas são a serpentina. É um silicato de magnésio que dá essas fibrazinhas bonitinhas e aí, a manejo deles, a gente consegue produzir as telhas de amianto. Tranquilo? Vamos ver o próximo aqui. Areias silicosas. Areias silicosas, ó. Areias silicosas. É areia de praia. Vamos ver a imagem aqui que dá pra gente. Olha lá. São areias de areia mesmo. Esse elemento desse mineral aqui do lado é o quartzo, galera. Esses cristalzinhos transparentes de areia. O importante da areia silicosa é que ela é formada de silício. Por quê? Podem ser formadas de outras coisas, que não quartzo. A areia é um fragmento de um tamanho mineral. O mais comum é o quartzo, que é o que a gente encontra em rio, no mar, no lago, no cantinho. Né? Então a gente está mais habituado a ver areias quartzosas, areias silicosas. Mas o caso é que podem ser formadas de outros elementos, tá bom? Argila. Todo mundo aqui já viu uma argila? Tem um fundo de quintal aí, pega o barro, ó. Argila, ó. Tem vários tipos de argila, cada uma com uma cor diferente. Olha que bonito. Tratamento de beleza. Isso aqui parece um estojo de maquiagem, ó. Aqui, ó. Vários tipos de materiais de argila. E a argila é um material tão fino que a gente não consegue separar o sedimento na mão igual a areia. Né? É um bloco, você passa assim, ó, parece uma lama, um barro, aquela material que a gente trabalha assim, antes de virar cerâmica, né? É uma argila. Então, esses são os tipos de argila que a gente tem. Beleza? Próximo, barita. Quem aqui conhece a barita já? Bom que a gente vai vendo aqui junto, tem imagem para tudo. Barita é esse mineral aqui, ó. Vendo? Normalmente ele é branco, dessa cor aqui, ó. Barita é um mineral que normalmente a gente encontra em veio, veios de bário. A diferença dele para outros minerais dessa cor é que ele é bem mais pesado, ele é denso, na verdade, né? Então você pega a barita assim, ó, você sobe ela na mão, você não consegue ver direito. Ela é muito utilizada em... esqueci de falar. Ela é utilizada principalmente na indústria química, dessas coisas que a gente tem. Mas uma série de outras aplicações aqui. Dessas centrais a gente colocou, talvez a química e perfuração. Por causa da densidade, aumenta a quantidade de densidade, tá bom? Sulfato de bário. Tranquilo? Podemos para o próximo? Bauxita, cianita e correlatos. Vocês sabem o que é a bauxita?
Ó, bauxita é um aglomerado de minerais. Normalmente não dá nessa cor, não, tá? Ela costuma ser amarelona, dá umas areias amarela. Então, a bauxita, galera, ela dá esse tonzão amarelado, pode dar um pouquinho vermelho, mas o mais comum dela é ser amarelado mesmo. É a lama, bauxita é a lama. E cianita também é um elemento, aí é um mineral mesmo, de cor azulada, que tem o mesmo elemento que a bauxita. Vocês sabem que elemento é esse? Quem tem alguma ideia? Para que serve bauxita e cianita? Que elemento que a gente tira da bauxita e da cianita? Nem ideia? Alumínio. Bauxita é a principal fonte de alumínio que a gente tem, tá bom? E aí a cianita é um dos minerais de alumínio, esse mineral azul aí, bacana, parecendo uma lâmina azul. E é um principal insumo de alumínio. Show? Calcário e dolomito, todo mundo já viu um calcário e um dolomito? Vocês estão aí ainda, galera? Eu caí ou vocês caíram? Tem alguém aí ainda? Bom, tá gravando depois alguém. Eu tô aqui. Ah. Calcário, vocês já viram como é que é uma mineração de calcário? Calcário são aqueles cristais de carbonato. É difícil de ver mesmo a olho nu. Dá uma mineração muito legal. E fica. Ah, esse aqui tá ruim. Deixa eu ver se aqui dá pra ver melhor. Dá não. Aqui, ó. As rochas branconas, às vezes cinza, que é a cor da calcita, que é o principal mineral que tem no calcário. Quando tem dolomita, dá uma coloração mais avermelhada, dá uma diferença. Mas são rochas formadas por carbonato de cálcio, tá? Que é o principal insumo do cimento que a gente usa lá. Diamante, alguém já viu um diamante aí? Ó, que bonito. Esse aqui tá lapidado, mas diamante tem que ser bruto. Deixa eu ver. Diamante bruto. Aqui, ó, o diamante ele é assim, galera, ó, parece um pedaço de vidro jogado no chão, né? Aquela forma bonitinha dele aqui, ó, isso aí é trabalhado. Aqui é uma forma natural do diamante, né? Isso aqui é a estrutura interna cristalina dele, dá nesse formato de bipirâmide. Olha que bonito. Isso aqui é um diamante. A dureza do diamante é muito alta, ele serve para fazer lâminas de corte preciso, de alta dureza, né? Então a gente consegue cortar os materiais com mais facilidade. Feldespato, nefelina, cianito. Feldespato. Feldespato é um mineral rico em potássio, cálcio e sódio. Essa é a principal fonte dos potássio aí, beleza? Nefelina, feldespato, desculpa, nefelina, cianito é uma rocha, deixa eu colocar aqui para vocês verem, também rica em potássio. Nefelina, cianito. E é meio azulado, assim, tá vendo? Os tons azulados. Essas rochas de nefelina cianito, a nefelina é um mineral azul. Ele, na verdade, o que ele tem? Ele tem baixa saturação de sílica. Ele não tem muito sílica na composição. Então, ele não forma aqueles minerais de silicato lá para cima. Ele dá um feldespatoide, né? Parece um feldespato, mas os feldespatos costumam ter mais sílica. Então, a nefelina é um feldespatoide rico em potássio. Então, tanto o feldespato quanto a nefelina cianito, que é a rocha azulada, é utilizada para extrair potássio. Para que serve isso? Principalmente correção do solo, né? Mas tem outras aplicações que a gente pode usar lá para frente. Fluorita, vocês já ouviram falar de fluorita? Fluorita. Aqui, ó, mineral bonitão aqui, ó. Fluorita, ó que chique. Essa aqui é a fluorita como ela dá normalmente, a gente encontra esses pedaços assim. A fluorita, ela pode ser aplicada numa série de indústrias, mas principalmente a indústria química e a parte de fundentes metalúrgicos. São os dois principais pontos para a fluorita. Pode ser aplicada como outras indústrias, mas principalmente essas aí, tá bom? Bora, então. Grafita. Você sabe o que é grafita? Já ouviram falar? Naninas. Todo mundo caindo. Sim, já ouvi O que é falar. grafita? Grafita é um mineral de carbono. Tem a mesma composição do diamante. É só carbono. Só que ele é muito menos duro, muito maleável, né? A gente consegue trabalhar com ele com facilidade. Beleza? Por quê?
Tem ideia? Aqui, ó. A organização do diamante é muito mais compacta, né? Os átomos estão todos ligados. A grafita, você tem anéis de carbono formando anel separado. Cada folha de grafita está ligada pela outra por atração fraca, né? Força de Van der Waals. Enquanto o diamante, todos os carbonos estão ligados por ligação covalente. Então, todos os carbonos estão ali, ó, não solta de jeito nenhum. Beleza? Vamos para o próximo. Grafita, ilmenita, rutilo e zircônia. Você sabe o que é isso? Zirconita. Ilmenita. Ó, que bonito. Dá assim na natureza. Olhadinho. Ilmenita. Rutilo. Rutilo é esse mineral amarelado ou de cor metálica que fica parecendo um anel, assim, tá vendo? Parece um joelho. Olha os joelhos dele aqui. Rutilo. Você passa ele na porcelana e ele dá um traço amarelo. É bem legal. E a zirconita. Zirconita. Que aí tem zircônio e silício. Cadê a zirconita aqui? Aqui, ó. Essa sim é a amostra natural da zirconita. Tá bom? Esse aqui é o zircão. Tem gente que chama de zirconita, chama de zircão. Zircão é o principal mineral que usa para datação, mas não é para isso que a gente usa, não. Para que a gente usa esses minerais? Ilmenita e rutilo são minerais de titânio, principalmente titânio. Vocês têm ideia para que o titânio é aplicado? Qual que é a principal indústria de aplicação do titânio? De todas essas que a gente falou? Principalmente pigmentação. Tá? A gente usa o titânio principalmente para pigmentação. Mas ele também pode ser aproveitado para os moldes de fundição na indústria metalúrgica, para a indústria química, para a indústria de refratários e para a indústria de cerâmica. Mas a principal aplicação do rutilo, da ilmenita e mesmo do zircão é para a indústria de pigmento, fazer cor. Da cor amarelada, as variações de amarelo junto com os vermelhos lá, fica bonita até. Beleza? Podemos avançar? Magnesita. Quem sabe aí o que é uma magnesita? Pelo nome. Tem até o nome de uma empresa chamada Magnesita. Você sabe o que eles exploram lá? Magnésio. Oba, magnésio, isso mesmo. Mas qual mineral que é a magnesita? Você tem alguma ideia? Já ouviram falar disso em algum lugar? Ou nem ideia? É o carbonato de magnésio puro, tá bom? Os 3 carbonatos que a gente mais vai ver é calcário, dolomita e magnesita. Calcário, carbonato de cálcio, puro. Dolomita, calcário e magnésio, misturado. Magnesita, carbonato de magnésio, beleza? Então, mineral, quando a gente pensa em carbonato, é dureza baixa. A gente consegue extrair o magnésio com facilidade, ele é bem maleável, né? Qual que é a principal aplicação de magnesita? Tem várias. A principal, vocês têm ideia? Refratário. Ai, meu Deus do céu. É uma indústria aplicada no refratário. Nossa, Léo, você está pegando muito pesado com a gente, mas vocês estão aprendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar os raciocínios? Eu acho que sim. Tá tranquilo até agora, né? É só informação. A minha ideia é que depois que a gente faça isso, a gente faça uma tabela. Indústrias, insumos. E aí a gente vai marcando os pontinhos. Beleza? Bora lá. Rochas ornamentais. Quem já viu uma rocha ornamental aí? Rocha ornamental. Aqui, ó, rocha ornamental é qualquer rocha bonita. Então, aqui, granito pode ser rocha ornamental. Agora está usando muito mármore, né? Muita rocha rajada. Tem os granitos mais escuros, granitos mais claros. Tem os granitos pintados. Tem gente que usa basalto. Tem gneiss, que está sendo usado como rocha ornamental. Olha que bonito. Tem formação ferrífera bandada sendo usado como rocha ornamental. Então, rocha ornamental são quaisquer chapas de rocha natural, tratada posteriormente, polida ou colorida, vendido para a indústria de revestimento decorativo. Tá bom? Para isso que serve rocha ornamental, para ornar. Moleque.
Talco e pirofilita. Vocês sabem o que é talco e pirofilita? Para que serve? Ó, não parece nem um mineral aqui. Talco, mineral. Pedra. Não, esse aqui, ó. Talco. O talco é o mineral de menor dureza da tabela periódica. Da tabela periódica, não, como é que chama? Da tabela de dureza dos minerais. E aí ele é formado de magnésio e silício. A pirofilita, por sua vez, é um filosilicato de alumínio, tá? Mas eles dois são aplicados na mesma indústria. Vocês têm ideia para qual indústria que é a principal aplicação de talco e pirofilita? Além da indústria química e farmacêutica, os dois minerais, talco e pirofilita, são essenciais numa indústria que aí essa aí nem eu sabia, eu aprendi depois, tá? É para cargas de fillers, para usar em polímero, tá? Talco e pirofilita são usados principalmente para a indústria de polímero, para criar cargas de resina mineral, beleza? O outro que a gente tinha lá, compostos nitrogenados. Vocês sabem que são compostos nitrogenados? São compostos formados por nitrogênio. Eu acho que nem vai mostrar aqui. É adubo. Praticamente adubo. O adubo, normalmente, é formado por compostos nitrogenados. A gente precisa desses compostos de nitrogênio para melhorar a fertilização do solo. Ele estimula a produção a fixação nas raízes das plantas, né? Tanto dos minerais, dos outros sólidos e tal, e ajuda no processo de troca gasosa do solo com as raízes. E aí a gente melhora a oxigenação e absorção das plantas e o desenvolvimento delas. Por isso que a gente precisa do nitrogênio, principalmente na indústria da agricultura. Muito bom. O principal do uso do composto nitrogenado é a agricultura e é uma coisa assim na indústria química, né? Tudo vai para a indústria química, querendo ou não. Cromita, que é o outro negócio que estava lá na nossa lista. Eu estou colocando aqui a ordem da lista só para mostrar para vocês o que é o que, tá, gente? Depois a gente vai voltar para a lista. Cromita é o óxido de cromo, tá? É um mineral formado de cromo puro, quase. E o fato dele ter muito cromo é interessante que a gente consegue retirar o cromo dele. Para que serve o cromo? Vocês têm ideia? O cromo, ele é um elemento refratário. A gente usa ele muito para elementos refratários ou para qualquer outro composto que a gente precise de cromo aplicado na estrutura. Joia? Depois a gente tem lá a diatomita. Esse aqui é difícil. Diatomita. Quem sabe o que é uma diatomita? Ó, mas já tem até aqui para que usa, ó. Diatomita. Quem sabe o que é uma diatomita? Eu não diatomito. sei, não. Nunca ouviu falar? É uma matéria orgânica biogênica formada de fósseis, principalmente. E a gente usa para granulado de absorção de líquido, né? Pode ser usado aí para fazer absorção de xixi de gato, areia de gato, que não é exatamente a areia mesmo, né? Era só no formato areia. Então, a diatomita é a carapaça de bactérias antigas, forma uma crosta dura, assim, de um composto orgânico, e a gente pode usar como um mineral industrial principal. Tem um capítulo inteiro no livro lá do CETEM sobre minerais e rochas industriais, vocês vão ver isso com calma depois lá em... Como é que chama? Minerais e rochas industriais. Mas é usado para absorção de líquidos, tá? E ela é formada por fósseis, olha que legal. Um composto fóssil que a gente usa na indústria mineral. Diatomita. Qual outro que eu coloquei lá na nossa lista? Diatomita. Enxofre. Para que serve enxofre? Para reproduzir o inferno. Mentira. Enxofre. Para que serve enxofre? Quem tem alguma ideia? Qual indústria dessas todas que a gente colocou que parece que usa enxofre? Para dar cheiro nas coisas, fazer sabonete. Que indústria é essa? Química? Química, indústria química. Então, a principal aplicação do enxofre, que é esse pó aí amarelo, tá? Ele dá na forma natural, próximo de vulcões e fumarolas vulcânicas, nessa cor amarelada. Pode até ter os cristais de enxofre maior lá.
A gente usa ele na indústria química. Olha as areias amarelas. Então, perto de vulcão, você vai lá com a pá e tira esse material e usa lá como um insumo pronto já. Beleza? Depois do enxofre, a gente tem os evaporitos. Evaporitos são tipos de minerais específicos formados através da evaporação da água e aumento da concentração. Olha só aqui como é que forma. A água está rica no elemento, a água evapora, o resto vai e deposita lá embaixo, porque aumenta a concentração. Ó. Beleza? Essa é a ideia. O excesso de evaporação aumenta a concentração de um soluto e aí deixa que a rocha formada lá ó, vira vários cristais, cristais de sal, cristal de uma série de elementos que a gente pode usar de fácil desassociação. Por quê? Vocês já viram sal de cozinha, né? O sal de cozinha, ele é formado principalmente quando a gente evapora a água do mar e deixa concentrar o sal de cozinha. É muito fácil dissolver em água e separa os elementos que a gente quer usar. Então, para os evaporitos, a gente forma elementos de cálcio, lítio, potássio, etc. E é muito fácil eu separar o que eu quero do mineral. Como que eu faço? Dissolvo em água ou água aquecida e pronto. E aí você filtra para um lado, filtra para o outro, separa o elemento específico que você quer. Então é muito fácil de trabalhar, gasta pouca energia. Então os evaporitos são usados como insumos para a indústria química. Beleza? E a ideia são esses cristais que formam aí os evaporitos, né, rochas evaporíticas, nesse quesito aí. Gemas e pedras preciosas é uma série de minerais de ornamentação, aí cada um vai ter seu nome, né? Diamante, safira, esmeralda, rubi. Vocês já viram alguma pedra preciosa? Gema. Vai aparecer o ovo, quer ver? Pedras preciosas. Lá, ó. As pedras preciosas. Tem jaspe, cromita, aventurina. Tem o pessoal que gosta de mexer com pedra dos signos, vende muito isso pra galera. E joia também, né? Então, assim, ó, quando elas ficam lapidadas, dá uma coloração específica para cada tom. É uma coisa muito bonita. Quando você compra para ornamentar, assim, ó, você vende nesse formatinho bonitinho, beleza? Gipsita e anidrita, principais fontes de sulfato. Vamos lá. Gipsita e anidrita. Aqui, ó, gipsita, dessa cor branca. A anidrita é muito igual, super difícil diferenciar um para o outro, tá? Só que a gipsita às vezes dá transparente. E a anidrita dá sempre branco. Mas eles são muito parecidos, eles têm a mesma fórmula química, sulfato de cálcio, só que a gipsita é hidratada e a anidrita é sem água. Para que serve sulfato de cálcio? O que vocês acham? A gente já falou aqui hoje, eu acho. Foi uma série de coisas, mas a principal uso dela é na indústria do cimento e cal. A gente misturar lá nos selantes da construção. Beleza? Halita. O que é halita? Quem já ouviu esse nome? Halita. Todos vocês já ouviram esse nome. Olha quem que é a halita ali, ó. NaCl. O que é isso? Ó a halita do Himalaia. É sal, eu acho. Sal. Tipo. Exatamente, é o sal de cozinha. Usado na indústria química. Uma alimentícia, por assim dizer, né? Então, o sal, a gente pega aí os cloretos e sódios para a gente fazer vários compostos de cloro e de sódio. O mais fácil de trabalhar é a halita, que é o sal, beleza? Para que eu vou ficar explorando uma rocha na profundidade da crosta, fazer uma mineração grande para tirar cloro de um mineral que é difícil de arrancar o cloro, ou sódio de um mineral que é difícil de arrancar o sódio, enquanto eu tenho um mineral que é o sal de cozinha, que eu dissolvo na água, separo as duas partes e faço as transformações que eu quiser. Não faz sentido, né? Então a halita é muito mais fácil de trabalhar e está em superfície. Beleza? Minerais de potássio são os minerais genéricos de potássio, principalmente os K-feldespatos, junto lá com o cianita, nefelina lá e os feldespatos, beleza? Mas outros minerais de potássio. Minerais de lítio. Para que serve o lítio? Você sabe? Nem ideia? Lítio. É um primeiro mineral para fazer remédio. Hã? É um mineral estratégico. É um mineral estratégico. Pode ser os minerais estratégicos de lítio, normalmente,
são as salmouras. É o depósito mineral chamado salmoura, que são os salares, deserto de sal de altitude, concentra bastante lítio. No Brasil, a gente não tem isso. Mas a gente tem uma rocha que também concentra lítio, que para a gente é estratégia, que são os pegmatitos, que concentram nos minerais de lítio. Quais minerais são esses? Espodumênio, petalita. Beleza? Petalita ou petlandita? Petalita. Acho que é petalita mesmo. Petalita, mineral de lítio. Isso mesmo. Eu confundo os nomes tudo. O espodumênio é o piroxênio de lítio e a petalita é a mica de lítio. Né? Os dois são roxo. A cor do lítio é normalmente roxa. Para que serve o lixo? Ó, o lítio. Tenho certeza que vocês já mexeram com lítio na vida de vocês. Bateria. A bateria de lítio, bateria recarregável, né? Para bateria recarregável. Então, ele entra na área de eletrônica, tecnologia, mas ele também é extremamente utilizado na indústria dos vidros refratários, para reforçar os vidros refratários, e na indústria química, para produção de remédio. Beleza? Mais um, muscovita. Quem já ouviu falar em muscovita? Muscovita é um mineral que a gente retira direto de granita duas micas. Ele é clássico quando a gente está estudando mineralogia. Ele dá essas folhinhas aqui, sabe? Dá uma vontade de arrancar que vocês não imaginam. Parece uma folhinha e você consegue puxar mesmo. Ele é elástico. Você vai arrancando a folhinha, dobra e tira. Para que serve muscovita? Alguma ideia? Bom, ela pode ser usada como uso adicional, na verdade, né? Para cargas de filler, que é aquela carga de polímero que a gente falou, mas ela é usada bastante na eletrônica, nas lâmpadas de perfuração e na ótica. A muscovita, ela é um isolante térmico muito bom. Antigamente, era o principal isolante térmico que a gente usava, era muscovita. A gente encapava os fios, parte com muscovita. Depois a gente desenvolveu plásticos mais avançados que fazem esse mesmo trabalho. Beleza? Mas a muscovita era um desses principais. Então, vamos lá. Quartzo. Para que serve quartzo? Areia de praia. O quartzo, na forma de quartzo mesmo, ele é usado como um fundente metálico. Vocês já viram quartzo? Quartzo. Tá aqui, ó. É o cristal de feira, tá vendo? Esse cristal bonito que a gente vê assim. O quartzo é silício e oxigênio, um silicato, tá? SiO2, a forma do quartzo. É usado como fundente, nessa forma pura dele, para a indústria metalúrgica. Mas ele, na forma de areia, é usado para a produção de vidro, quando ele já está em areia bonitinha, que você precisa estar fragmentado, né, e já está entrabalhado. Então, assim, pode ser usado na indústria de eletrônica para condução de eletricidade. Alguns relógios, antigamente, eram piezoelétricos. Vocês lembram disso? E tinha escrito assim, quartzo, né, dentro dele. Porque eu usava o quartzo para conduzir eletricidade. Quando você tem um quartzo pontudo, você aperta ele, você bota pressão nele, ele conduz corrente elétrica. Daí o nome piezoeletricidade. Eletricidade oriunda da aplicação de uma força de pressão. Tranquilo? Tório e terras raras. Alguma ideia para que serve tório e terras raras? O que é tório e terras raras? Terras raras. Rare earths. É aquela parte de baixo da coluna periódica lá, ó, tá vendo? E aqui, ó, como é que é bonito, parece tudo tóxico, e é mesmo. Terras raras é utilizado na indústria química, né, para aplicação específica em pontos de alguns remédios, enfim, em lugares assim, mas também para a indústria da nanotecnologia. Hoje a gente usa muito para a fabricação de superímãs, para a fabricação de nanochips. Quanto menor a tecnologia, hoje mais utilização de terras raras tem, melhor de condução, construção de capacitores, enfim, tem toda a aplicação aí da indústria tecnológica, tá bom? Vermiculita, que é aquela coisa maravilhosa que... Quem te falado que acho que foi Flávia, né? Vermiculita. Serve para isolamento e expansão de argila. Tá aqui como é que ela é vendida. E expansão do solo, de argila. E também para... Eu esqueci a palavra. Refertilização de solo. Aumentar a fertilidade do solo. E ela dá dessa cor aí maravilhosa. Ó. Tamanho médio, ó, granulação areia. Mas a vermiculita... ela é essa argila diferentona. Aqui ela está um agregado de argilas, né? Tudo misturado. Beleza? Nosso último elemento trabalhado da indústria, zeólitos. Quem sabe o que é uma zeólita? Zeólita é um mineral
Dá desse formatinho aqui, ó. A forma dela é super bacana. É um formato cúbico, dodecaédrico. Sempre quem já viu mineral aí. Ele dá desse jeito aqui, ó. E serve para quê a zeólita? Quem tem ideia? O zeólita, ou zeólitos, é o principal composto que a gente aplica na indústria de clarificante, tá? Então a gente vai usar na indústria de clarificante. Tranquilo? Beleza até agora? Muita informação, galera? Muita. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de exercício então, ó. Preencher aqui qual dessas indústrias leva qual dos principais insumos minerais? Pode só colocar aqui do lado, ó. Aqui a gente tem listado A, B, C, D, F, G, H. A gente coloca aqui, ó, do lado... A construção a gente já fez, né? Então, eu vou deixar o primeiro pronto, com as letras prontas. Eu vou trocar as letras para essa coluna aqui. E aí vocês associam, porque senão vai ficar muita informação numa aula só, e eu acho que ninguém tem cabeça para isso. Tá bom? Isso aqui, galera, ainda é uma aula introdutória para a gente entender para que presta, sabe? Para que servem esses conceitos. Na aula que vem, a gente vai verdadeiramente começar a descrever estrutura de rocha. Aí nós vamos começar com rocha... Agora eu não lembro se era rocha ígnea ou sedimentar, tem que ver lá no plano de aula, tá bom? Mas aí a gente vai descrever as rochas, depois vai entender o processo delas, e aí beleza, passar para frente. A gente provavelmente vai começar com rocha sedimentar, depois a gente vai para rocha ígnea e depois rocha metamórfica. Eu acho que faz mais sentido, tá bom? Ou ígnea e sedimentar, não lembro. Então, beleza, meninas. Vou fechar agora e deixar como exercício para vocês, colocar lá no Google Classroom, dar uma respirada, tenta associar aí qual é cada insumo mineral da indústria e entender para que ele serve. E a gente se vê na aula que vem, tá bom? Um abraço para vocês. Eu vou encerrar a gravação agora. Tchau, tchau.